Muito bem-vindos ao nosso podcast Pod Produtos. Eu sou a Nathalie Paz e se você tá aqui com a gente é porque você é uma pessoa que pensa em evolução de carreira e evolução pessoal, aprendendo com referências no mercado. E hoje eu estou aqui com uma empresária, ela que é especialista no setor imobiliário e tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Estou aqui com Sofia Martins, muito bem-vinda, Sophie, que honra estar aqui falando com você hoje. Ai, Nath, obrigado pelo convite e que honra para mim estar aqui falando com você, falando um pouco da minha história, falando aqui no Pod Produtos. Parabéns pela iniciativa, pelo projeto, Obrigada. Eu achei incrível, parabéns. Ai, que bom. E eu tô super feliz que você também topou falar aqui com a gente um pouquinho da sua trajetória. Muita gente que está nos assistindo são pessoas que estão fazendo transição de carreira, quer conhecer um pouquinho de como que é o mundo, né, de empreendedorismo. E também eu acho que tem muita curiosidade para saber sobre o setor imobiliário, que é um negócio assim super... É muito restrito, é muito nichado, né? Conta pra gente um pouquinho, Sophie, de como começou, Nath, né, a eu sua costumo trajetória. dizer que eu comecei do menos zero, né? Porque eu não sou herdeira. Então, eu falo assim, quando você não é herdeira e não tem ali uma indicação... É diferente, né? Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu entrei na faculdade, eu fiz Direito, eu fiz Administração, eu fiz minha pós, meu mestrado, meu doutorado, e eu segui carreira no banco. Então, ali naquele sufoco, né? Você começou no mercado financeiro. No mercado financeiro. Então, minha primeira faculdade de graduação é Direito, e eu me especializei em tributo. E aí eu fui seguir essa carreira. Então eu estava no auge da minha carreira aos 29, quando a minha mãe ficou doente. E eu atingi o cargo de diretora de área de expansão. E eu voltei para São Paulo. Você ficou toda a sua jornada ali no mercado financeiro. Então ali naquela loucura... Sim, eu tive assim... O meu primeiro livro eu falo A Profissão de Milhões, que eu falo sobre vendas. E eu só falo sobre um capítulo do mercado imobiliário, porque eu conto como eu conquistei meu primeiro 1 milhão aos 23 anos vendendo. Que legal. Uma plataforma que eu desenvolvi para o banco. Então, quanto a gente precisa ser vendedor no que nós fazemos. Só que nós não gostamos de vendedor. Só que nós precisamos comprar. Então, a pessoa que ela tem essa desenvoltura para saber vender, você está vendendo o tempo inteiro. Numa reunião, com o seu cônjuge. Se vendendo todo o também, né? tempo. Então, você precisa entender como que está sendo essa sua relação. E aí, minha mãe ficou doente, eu precisei voltar para São Paulo, eu estava morando nessa época em Porto Alegre, porque eu cuidava da América do Sul, então ali era mais fácil. E aí eu fiz contrato de confidencialidade com o banco, porque eu precisei retornar. E aí toda aquela mudança. Então, quando você fala que muitas pessoas estão em transição de carreira, eu quero dizer que como é difícil todo o começo. Sim. Seja em qual momento que for. Por quê? Hoje, a gente está com o hábito de um minuto de Instagram, né? De Reels e tal, 1 minuto de Story. Muita informação, conteúdo Você rápido. clica, uma mudança que você fez em 10, 15, 20 anos, parece que foi fácil. Sim. E isso dá uma cobrança muito grande para as pessoas. E eu costumo dizer assim, olha, nada é do dia para a noite. Nada, nada. Então, você vai fazer uma faculdade, uma pós, o mínimo que vai ser lá uns 2, 3 anos. Olha só, para você começar. Todos os inícios das grandes empresas que faturam acima de 1 bi demorou de 6 anos a 10. Então, às vezes você está ali começando a empreender agora, tá dando errado e você já desiste, né? E não é assim. Sim. E nessa sua trajetória, até no mercado financeiro mesmo, você tinha alguém de referência que você olhava e falava, nossa, eu me espelho muito nessa pessoa, porque você trouxe também que você já empreendia ali, né? Eu leio muito, eu leio muito desde muito nova. E eu amo ler biografia, livro de empreendedorismo. E eu olhava, né, de que meu pai é chefe de cozinha aposentado, meu pai já tem 82 anos, e minha mãe, ela deixou de trabalhar para cuidar dos filhos. Então eu vim de uma família, de um lar, que eu não tinha uma orientação financeira. Então eu olhava e eu falava assim, poxa, meu pai, eu via na minha infância, trabalhava em 3 empregos. Né, para educar a gente. E eu olhava e eu falava assim, como que eu posso fazer diferente? Né? Então, eu sempre pensei nisso. Como que eu posso ir para Disney? Né? Porque meu pai não pôde me oferecer isso. Como que eu posso chegar numa loja e comprar o que eu quero? Né? Porque eu tinha ali uma vida regrada. Então, eu olhei e eu fui buscar quem eram as pessoas que faziam isso. E pode achar assim engraçado, mas o líder para mim principal é Jesus.
né? Então você fala, Sofia, independente de religião, minha tese de doutorado até sobre como a religião influenciou no direito, então, por isso é um ponto que eu não toco em rede social, porque a religião é uma coisa, Deus é outra. E eu falo sobre Jesus porque independente, quando eu estive em Israel, independente se você é ateu, a sua religião, existe um antes e um depois dele. Né? E você olha como que teve toda uma questão de direitos humanos, toda uma questão de mudança. Muito, né? A história. Exato. Numa época sem rede social, e multidões andavam atrás dele, que era, em média, em Israel tem o Museu da História, então tem todas as estatísticas, né? Aconteceu. Então, eu não vou falar aqui na divindade, eu vou falar da pessoa, né? Ali andavam mais de 6 mil pessoas atrás dele. Então, você imagina isso em 3 anos, menos de um mandato aí de presidência. Sem rede social. Sem rede social. E tantos feitos naquilo ali para ter um antes e um depois dele. O best-seller, a Bíblia, é o principal hoje no mundo, mais lido e mais traduzido também em maior número de idiomas. E nenhum autor se conheceu e não se contradiz entre si. Então, quando você estuda isso, eu olhei e falei assim, poxa, esse é um líder que eu me inspiro. Como pessoa. Não tô falando em nenhum cunho religioso aqui. Sim. Né? Eu tenho muitos amigos que são ateus, muçulmanos, judeus, enfim. E eu olhei e falei, essa pessoa eu quero ser. Por quê? Não existia um impossível, era uma questão de você olhar, era como a forma como você se enxerga, e eu comecei a me educar e não me enxergar da onde vim e não podia chegar em algum lugar. Você sempre acreditava que aquilo era possível? Eu treinei. Não comecei assim. Até eu lembro, quando era novinha, entrar numa loja assim muito cara era mais, né, restrito, porque quando eu era estagiária, não tenho dinheiro para comprar, não vou entrar. Sim. E depois que eu comecei a entender isso, eu falei, não, por quê? Por que não para mim? Eu posso traçar um plano e chegar ali. Então, eu comecei com essas mudanças porque são treináveis. Sim. Então, o nosso pensamento, ele é treinável. E aí, cabe a gente começar nisso. Tanto que esse meu segundo livro, que eu trouxe para você de presente, muito obrigada, é Mentes Milionárias, o segredo dos empreendedores de sucesso. Por quê? Porque se você não entender que primeiro começa na sua mente, nada do que eu falar aí, se você não aplicar, nada vai mudar. Se você não acreditar que você pode. Então, eu tenho empresa nos Estados Unidos, eu sou sócia aqui de incorporação, sou conselheira, trabalho em 3 continentes, em 3 fusos horários. Mas eu sempre falo isso. Se você não olhar que você pode, se você não achar que você pode, ninguém vai achar que você pode. Perfeito. Então, tem que começar por você. Legal. Ai, que livro. Muito obrigada, Sofia. E eu lancei agora, em agosto. Onde que a galera encontra esse livro? Tem na Amazon e nas principais livrarias. Ele já é best-seller em português. A Profissão de Milhões, eu bati best-seller pela Amazon em 3 idiomas, né? Inglês, português e espanhol. E esse tem a tradução em japonês, espanhol e inglês. Que diferente. Sim. Eu atuo no mercado asiático e aí tava faltando uma capa asiático, né? E aí eu escolhi o idioma japonês. Eu tenho algumas entradas no mercado, né, japonês, e aí traduzi para Japão. Nossa, que legal, gente. Eu vou com certeza ler esse livro, já tá aqui, já vou colocar na minha lista. Depois você me conta. Tô terminando mas esse aqui vai ser o próximo, com certeza. Eu vou te dar um feedback depois. Com certeza, me fala. Bom, e me conta então um pouquinho, você conhece bastante o mercado exterior também, né? Como que foi para você, Sophie, chegar, né, e já se expandir para fora do Brasil, uma mulher, né, e ainda num setor que é predominantemente masculino nas cadeiras de liderança. Que você pode olhar e ter muitas mulheres em vendas, e geralmente essas mulheres são as campeãs de vendas, se você olhar. Só que em cargo de liderança e nas cadeiras de incorporação, não. Exatamente. Então, eu comecei como corretora na empresa, porque eu mudei tudo. E aí fiz amizade com o corretor, que eu fui tirar o crédito para comprar um apartamento para mim, porque eu não gostava de corretor. Eu não queria corretor me atendendo, então, de jeito nenhum. Entrou nesse universo imobiliário porque você foi lá comprar. Eu queria ser a minha corretora. Legal. Então, eu fiz direito imobiliário, não era? Eu vi que era tirar crédito, era fácil tirar, só precisa ter o 2º grau. Então, você faz o técnico de transações imobiliárias, você dá a entrada no CRES, você precisa de uma pessoa para assinar seu estágio. E nesse período, eu conheci um corretor, que é meu amigo até hoje,
E ficamos amigos ali naqueles 2 dias que eu fui pro plantão para assinar o estágio. E passou, comprei um apartamento e tal. E aí ele me ligou 2 meses depois e falou, Sofia, eu fiz uma venda e eu ganhei 22 mil reais. Falei, Marcos, isso em 2013. 22 mil. E eu tava vindo para comprar uma franquia. Porque E nessa época você tava ali no mercado financeiro, né? Não, ainda. eu tinha voltado para São Paulo. Tá. Isso já tinham 3 meses que eu tava aqui. Tá. E eu tava estudando franquia, já fazendo reuniões, só faltava definir o local. Mas já tinha definido a franquia, já tava tudo alinhado entre os advogados e a gente só tava vendo o ponto. E aí, descendo de uma reunião da franquia, eu passei na frente dessa imobiliária, entrei e falei, olha, eu preciso tirar a documentação para eu ser minha corretora. Porque não é que eu não queria pagar o corretor. Eu queria ser a minha corretora para eu entender o processo. E você enxergou alguma dor ali no mercado imobiliário quando você foi atendida? Sim, Tinham coisas sim. que te incomodavam? Nessa época, eu já tinha comprado 3 imóveis, comprado e vendido. Né, feito, né, negócios, né, girando meus imóveis. Legal. E sempre as transações com o corretor foram experiências ruins. E mesmo eu, né, eu não era uma pessoa leiga, né, nem lei, eu não era uma pessoa leiga, assim, eu entendia, né, e mesmo assim eu não sabia aquilo ali de mercado imobiliário. E eu comprei um apartamento no Sul com 3 vagas, 2 eram determinadas e uma não, eu achei que eram as 3 determinadas, então... Olha só. Foi uma informação que não foi passada. Foi passada errado, mas a culpa também, se você olhar, eu deveria ter lido direito o contrato, não li. Enfim, o corretor não sabe que ele me atendeu daquela forma. Talvez ele nem saiba que seja ele, né? Quando eu conto essa história nos podcasts. Mas, porque a pessoa ela não sabe que aquele, o melhor dela, pode não ser o melhor para mim. O seu melhor não... eu dei meu melhor. E isso Qual você que é a sua acha base que é de muita melhor? coisa? Porque o seu melhor pode ser horrível. Qual que é a sua pra referência mim. de melhor, Então, né? eu tenho que te atender com o seu melhor. Então, eu tenho que ter uma escutativa, eu tenho que ouvir, né? Eu tenho que estabelecer um processo, um planejamento dentro do que eu escuto, do que você me fala. E aí, eu fiz amizade com o Marcos, e aí passou 2 meses, ele me ligou, falou dessa venda. E eu lembro que eu ia fazer um input, né, de 2 milhões na franquia para ter uma taxa de retorno de 20 mil reais depois de 6 meses líquido. Toda a taxa de risco, etc., Sim. que é padrão. Aí eu falei, gente... Ele em uma venda conseguiu isso. Tributo no Brasil, porque empreender no Brasil, imposto, quase 20% e tal. Eu falei, vai, Marcos, conversar com você. E aí... você tem o Cresce, é só você ir pro plantão e pronto. Aí eu falei, tá bom. Não tinha equipe de vendas, só tinham 2 pessoas e eu fui. Então eu fui estruturar tudo, eu olhei e falei, gente, o risco não é dele. A incorporação, naquele momento, eu não era sócia, então o risco não é seu, você vai vender. Você vai vender, você vai fazer Exato. o papel de vendedor ali, né? Então eu fui olhar quais eram as frentes que os corretores vendiam. E eu nunca tive um problema de orgulho. Então, nossa, porque eu era diretora aqui, vai chegar e ser corretora, né? Legal. Eu lembro que meu marido ligou pra minha irmã, que é psiquiatra, e falou, olha, fala com ela que eu acho que a saúde da sua mãe, ela vai ser corretora. Como se fosse um downgrade, eu nunca enxerguei assim. Então, um recado que eu quero dar é nunca enxergue downgrade em nada que você estiver fazendo na sua vida, se você acreditar. Perfeito. Nada, tudo é honroso. E olha que eu penso que vendas é uma parte tão importante de tudo. Para mim, todo assim, mundo acha baixo. Para mim a venda é a parte mais importante, porque não adianta você ter um produto, não adianta você ter ali o seu público se você não souber vender. E os principais vendedores são os donos das suas empresas. Olha só Steve Jobs. Olha Exatamente. só, porque a pessoa, ela sabe vender, por isso ela tá ali. E aí eu comecei como corretora campeã, fui vendo comportamento. Para você aprender, assim, esse mercado, né? Para você se foi destacar. Ótimo, porque ninguém quis me ajudar, né? Porque vendas, e aí olhavam, Tem né? competitividade, né? Total, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo que vão competir com você, né? Então, eu olhava, só que eu já vendia, né, produto no banco. De certa forma, tudo é vendas. Então, eu fui olhar e falei, bom... Se eu fizer um planejamento e pôr em ação, eu vou ver como que os principais corretores no mundo vendem. Perfeito, então, eu fui você olhou muito a pesquisar. concorrência também, né? Sim. E é um ponto legal aqui de produtos que a gente sempre fala, quando a gente vai construir produtos, faça um bom planejamento, Sim. olhe os seus concorrentes, conheça seu público, Sim. porque é muito importante na Muito. venda também você conhecer quem é o seu Muito. público que vai de comprar, forma né? cultural. Eu trabalho em 3 continentes. A cultura, ela é muito diferente e muito importante de ser respeitada. Sim. Muito importante. Então,
eu olhei e falei assim, como que eu posso ser diferente do que tem hoje? Porque se eu não queria ser atendida por um corretor, como que eu posso ser a pessoa que as pessoas queiram ser atendidas por mim? Então, eu Perfeito. comecei por essa forma. E aí Você colocou hoje, no lado do cliente, né? me coloquei no lado do cliente, mas eu me coloquei no lado humano mesmo da coisa. Porque hoje eu vejo que as pessoas chegam pra mim e falam, ai, porque sai no noticiário que eu negociei tal coisa, que eu trabalho com fundo, que não sei o quê. E a pessoa ela já quer começar aqui, né? Sim. Só que eu trato, independente da transação, o atendimento ser de alto luxo, que é a importância que você dá pra outra pessoa. Então, é Perfeito. legal você estar numa transação que você ganha 1, 2, 3 milhões. Mas não é, você não começa no topo de uma escada, né? Perfeito. Então, como você trata a pessoa do café, o manobrista, faz muita diferença. Hoje eu tava chegando no escritório no Jardins e achei tão engraçado que essa semana eu não tinha conseguido ir nele ainda, porque eu tenho em Alphaville e na Faria Lima. Legal. E aí eu cheguei, a manobrista falou assim pra mim, de estacionamento, nossa, ô Sofia, você não viu essa semana? Onde você tava? E eu falei assim, olha, essa semana foi tão corrida que eu fiquei mais em Alphaville e Faria Lima. Ele, então a gente vai ter que mudar pra lá? E não, que o Ai, prédio que ali, né? legal. Ele, porque você faz falta quando não vem pra dar bom dia, você é muito simpática. Eu falei, obrigado. E isso, quando eu ouço, eu fico muito feliz, por quê? Porque não é sobre os zeros na conta da pessoa que eu atendo, entendeu? É como você faz o outro se sentir independente. A pessoa, né? Independente, porque eu tive grandes indicações de pessoas assim, né? Que eu trato da mesma forma, num atendimento de luxo mesmo. Então, eu falo que a essência e o básico ele precisa ser feito e você precisa olhar isso. Porque a forma como você olha se a pessoa ela é um bom vendedor ou não é como ela trata o outro. Perfeito. Eu Você tava vai ver lendo. logo. Legal. Tô lendo um livro, né, de 5 habilidades de pessoas excepcionais. E ele traz muito isso, que é como você se coloca no lugar do outro, mas como você faz com que aquela pessoa se sinta importante pra você. Sim, Um CEO ir lá falar com um analista. sim, Realmente se importar com essa pessoa, né? Não sim, só se importar com números, com resultados, mas existe uma pessoa do outro lado. sim. E até mesmo Que quando tem fala de suas vendas. lutas, que tem seus Exato. problemas. Eu sempre. É muito engraçado, né? Esses dias eu perguntei para uma pessoa que trabalha comigo, e numa conversa de one on one, eu falei assim: o que te faz feliz? Assim? Hum. E a pessoa parou e ela não sabia me responder. Então são coisas tão simples que a Simples, né? pessoa não estava esperando eu falar aquilo naquele momento, né? Tipo, tava de repente esperando eu fazer uma cobrança de um resultado X ou de planilha Y. Então, às vezes isso faz a outra pessoa se sentir muito importante naquilo que você se importa. Você não mexer no celular quando tá falando com alguém, Perfeito. né? São coisas que faz diferença e são simples, né? De separar estar realmente ali quando você está ali. Isso é uma Isso é muito coisa legal. que recente eu estava em Singapura e eu fui fazer um treinamento só para alto executivo, né? Que eu sou conselheira. E aí, 10 executivos, 9 horas de treinamento por dia durante uma semana. Nenhum celular na mesa. E isso porque alguém falou pra não deixar e eles Não. mesmos que fizeram. Nenhum celular na mesa. E eu tô falando de executivos que ganham média de $300 mil por mês, tá? Então, assim, eles tinham muitas coisas para fazer, Exatamente. certo? Todo Certo. mundo tem, mas um cargo desse... Sim, executivo. Tá sempre Exato, ali, executivo. telefone, celular. E aí, ao decorrer dessa semana, eu olhei o seguinte, a produtividade de um singapuriano na construção civil, 1 hora do brasileiro equivale a 15 minutos deles em produtividade. Por várias coisas que... aí tem ferramentas, tem tecnologia, mas a concentração, Foco, né? foco. Então, dali, eu vi que eu ali como treinamento, desse treinamento, de todos que eu já fiz de executivos na minha vida, foi o que eu me senti mais prestigiada. Porque ninguém mexeu no celular, em nenhum Você acha que momento. isso também tem relação com a cultura do lugar? Total. E aí, quando eu vim de lá, foi um ponto de atenção, uma lanterninha que acendeu para mim. Então, eu não tô falando do outro, eu tô falando do quanto eu tive que olhar e falar, poxa, às vezes você não tá nem precisando fazer nada no celular. E você vai checar nada. E aquilo ali demora 5 minutos para você voltar ao eixo da conversa que você tava de forma cerebral.
Então, eu tava lendo um estudo e eu olhei e falei, olha isso. É muito real Você isso, né? para 5 minutos pra você voltar. Eu tô falando com você aqui, você olha o celular. Então, o E aí quanto você eu perde, fiz né? E a esse galera fala, ai, movimento. é o TDAH, mas não, gente, é muita informação. O Sim, celular tem muito. agora você tá presente ali, você falou de fazer outra pessoa se sentir importante, muita gente fala assim, eu não tenho dinheiro pra comprar um presente, pra não sei o quê, mas são pequenas A ações. atenção, ela já é É o que algo você muito mais, importante. é o mais precioso que você pode dar pra alguém é o seu tempo. Então tá ali, esteja ali. Geralmente quando a gente tem muita coisa pra resolver, eu trabalho em 3 fusos horários, então às vezes tem uma coisa muito importante fora do horário, assim, muito tarde que eu tenho que responder. E aí eu falo para a pessoa, olha, eu vou responder isso daqui porque pode ter acontecido um acidente em tal país, eu faço parte né, do comitê de análise de crise, tudo bem? E eu saio e respondo. Então eu explico para a pessoa, para ela não achar que eu não estou respeitando ela ou que aquilo é mais importante. Não é, mas precisa da minha resposta. Rápida, porque eu sou paga para uma resposta rápida. Então, assim, eu deixo isso claro para a pessoa. Porque senão são Você explica, ações né? que inconscientemente você vai colocando valor nas prioridades. Então, eu não costumo dizer assim, não tenho tempo, eu tenho prioridade. De repente, aquilo ali não está na minha escala de prioridade. Perfeito. Hoje eu tava numa reunião e a pessoa falou, Sofia, eu sei que você não tem tempo, né, mas eu queria que você fizesse, isso daqui dá pra você entrar, era um negócio, e eu falei assim, hoje isso não tá na minha escala de prioridade, então não. O que você quer deixar atrativo para isso se tornar a escala da minha prioridade, eu terei tempo. Perfeito. Isso Entendeu? que você Então, trouxe de prioridade é muito legal, porque quando a gente fala aqui da área de produtos, né, essa sim, criação de produtos, existem muitas demandas de diversas áreas na empresa. E o time de produto, ele precisa incluir isso no roadmap para ser sim, feito. E entra muito essa questão de priorizar as demandas. sim, Como que você vai priorizar? Como que você faz isso, Sophie? O que você determina que é importante? E porque você cuida de muita muita coisa. coisa. E eu imagino que quase tudo é muito importante para você, né? Mas como que é o nível de prioridade? Porque se tudo é prioridade, nada é Nada é prioridade. prioridade. O Como que eu você faz vejo? isso? Aquilo que só eu posso fazer, eu vou fazer. E aquilo que alguém pode fazer melhor que eu peço ajuda. Perfeito. Bom, tô com inteligência artificial ou com pessoas mesmo. Então, eu não vou ser boa em tudo, eu não vou fazer tudo. Eu tenho consciência disso, então eu delego. Perfeito. Sofia, tô começando agora, eu não tenho para quem delegar. Utilize inteligência artificial. Boa. Porque Legal. você vai... Por exemplo, o meu primeiro livro, eu demorei na correção dele 60 dias. Li umas 100.000 vezes. No mínimo umas 200, de Tem verdade. bastante, esse aqui pelo menos tem muitas páginas, Sim, né? O seu primeiro o primeiro é também? igual também. É que esse tem uma gramatura de papel, ele parece ser mais grosso, mas é igual ao primeiro. E aí eu falei assim, esse segundo a gente já usou inteligência artificial para correção e já caiu para 15 dias. Olha só. Então, quando você Usa a seu olha... favor a inteligência. Muito, muito. Então, quando você olha, e a escrita nisso, né, para você colocar um livro para Não é a Amazon e tal. essência, né? Não é a essência. A Não, essência você cria. ter a tecnologia a seu favor. Não, já estava escrito, mas é a correção. Porque mesmo você lendo, ainda passou, ainda passou 3 erros que na segunda tiragem teve que corrigir. Perfeito. Entendeu? Tipo, e de tanto que você lê. E várias pessoas, né? Editora, nananã, coordenadora editorial, e passa. E esse não. Então, quando você usa a favor, você otimiza processos, otimiza tempo. E a inteligência artificial é para isso. Não chatbot, que ninguém quer falar com robô. Exatamente. Mas é você estudar comportamento. Eu confesso pra você que minha melhor amiga agora é Mia. É. Eu uso todos os dias, eu faço várias Que pesquisas. legal. Hoje Eu tenho a IA também. eu uso É muito importante, porque você consegue otimizar, ter respostas, taguear. Eu tive agora, no final do ano passado, eu fiquei 3 meses em Miami, fazendo um estudo a convite da Universidade de Miami, Legal. que é como a mudança de comportamento de consumo pós-pandemia. Então, isso é totalmente produto, porque o mundo mudou e tem gente ainda com a cabeça que não se atualizou. E isso como que impactou na parte da construção civil, enfim, mas impactou em tudo no consumo. Sim. Em tudo. Então, você olha que a irritabilidade aumenta, isso, consequentemente, você tem um comportamento humano que muda, consequentemente, muda o modus operandi de consumo dele. De consumo e também até a abordagem que você faz, né, para alguém ali.
todo o contexto. Todo o Eu contexto. do mercado financeiro, os insights, né, que a gente faz ali pro cliente é baseado no comportamento do cliente, o que ele tá Total. comprando, quanto que ele compra, onde ele compra, A pra gente entender irritabilidade isso. aumentou, índice de depressão aumentou, as pessoas com a síndrome da alta produtividade aumentou, porque ela na internet tá todo mundo fazendo tudo, ela se sente que não tá fazendo nada, daí ela quer fazer tudo, daí não faz nada, daí fica aquele rolo. Isso daí é uma grande síndrome que tá E acontecendo pouca gente pós-pandemia. conhece, né? Porque eu não Se você. sabia. Não, pouca gente conhece. E se você olhar, as pessoas estão com essa necessidade de tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo e não faz nada bem feito. Você pode estar fazendo várias coisas, mas uma de cada vez bem feita. Perfeito. Então, assim, eu posso fazer várias coisas, mas eu faço uma de cada vez bem feita. Foco também, né? Exato. Então, você tem que ter um hiperfoco no que é prioridade. E aí, às vezes a pessoa ela tá bagunçada como empresária, porque tudo é prioridade para ela. E não é assim. E tem essa vontade de fazer acontecer quando você tá ali no Sim. negócio, porque você precisa ter resultado. Sim. E aí, eu vou ser bem franca, assim, tem vários momentos na nossa vida. No meu começo de vida, assim, né, para empreender, e principalmente ter empresa 7 anos lá fora, a pessoa fala, Sofia, como que você faz tudo isso? Simples, eu reduzi hora de sono, eu tive que suplementar mais para aguentar o ritmo de trabalho, eu tive que olhar o meu foco, eu não fico em rede social desocupada. Então, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Como que você prioriza suas Como que eu horas, priorizo? né, Como de- que o Elon Musk tem 24 horas e ele é um homem praticamente há dias trilionário, né? Como que se faz isso? E como que eu tenho as mesmas 24 horas que ele e eu não faço nada para ir pro espaço, por exemplo? Então, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Só que como a gente as utiliza, é que a gente tem que ir cortando, né? De tempos ociosos. E você tá porque aprendendo isso sozinha, Sofia? li muito. Muito livro. Muito livro. Muito livro. E eu costumo dizer assim, eu leio muito, eu leio uma média de 60, 70 livros por ano. Porque Olha só, gente. eu faço isso, mas eu conto mais por página, tá? Eu falo essa quantidade assim para as pessoas terem uma noção, mas é por quantidade de páginas. É uma média de 200 páginas por livro, é o que eu conto, Sim. assim. Que às vezes você lê uma biografia muito mais grossa, etc. E que compensa muito mais, né? Para mim é o que eu leio e o que eu aplico na minha vida. Audiobook também ou mais livro mesmo? Você pega um livro físico? Audiobook eu escuto, mas hoje menos. Eu escuto muito podcast, estudo científico que eu faço leitura para. Eu pego o estudo científico e eu coloco para áudio. Porque legal. como é um pouco mais denso, então às vezes eu tô tomando banho e eu quero ler um estudo, Ah, sabe? perfeito. Qual aplicativo que você usa? Conta aí pra gente Para já. transcrever, Sim. é o AB2. Depois eu Depois- coloco aqui para Tá você. bom, legal. Vamos Ele deixar aqui na transcreve. descrição, gente. E aí você lê ali. Então Perfeito. é bem inteligente, é um aplicativo de IA. E aí você olha e aí você consegue otimizar muito tempo. E eu falo assim: isso aqui que eu tô fazendo, quem é a pessoa que faz melhor isso no mundo? No mundo. Pesquisa. Porque você otimiza tempo. Você vai aprender algo. Pode ser uma planilha, pode ser lavar um chão, Sim. pode se secar um chão. Quem faz isso melhor em quanto tempo? Aí você tem uma referência Eu ali tenho uma pra referência você tirar a mundo. média. Para eu conseguir melhorar. E aí você consegue ter insights. E eu costumo dizer assim, ai, nossa, Sofia, meus amigos, que principalmente que estão próximos de mim, falam, a Sofia adora ler. E me dão vários livros de presente e tal. Mas você Só que escolhe não- seus livros também, filtra ali, como que Total, você tudo faz? eu filtro na minha vida, tudo, Legal. tudo. Porque nosso tempo é o que é de mais precioso, né? Então, e a gente tem que tomar esse cuidado. Eu filtro em tudo. Eu filtro em amizade, eu filtro em conversa, eu filtro em livro, eu filtro em grupo, eu filtro tudo. Perfeito. Tem coisa que tá silenciada que eu não entro acho que há 1 ano. E, gente, a Sofia, ela tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e ela comentou aqui comigo, a gente tava conversando antes, né, Sofia, que você Sim. não é a pessoa que fica ali 100% do dia não. no Instagram, não é porque ela tem um número alto Não, de seguidores, não. né, você tem toda uma equipe que Tenho, cuida, né, das suas Tenho. redes. Só que ao mesmo tempo eu tomo cuidado para realmente ser eu. Então, todo o meu conteúdo eu escrevo, eu produzo e a pessoa lê alto, porque eu acho que isso é importante, entendeu? Sim. Tem gente que Sua terceiriza essência, isso. né? E fica muito mais tempo na rede social. Eu já prefiro priorizar pro conteúdo ser a minha cabeça, porque quando eu comecei na rede social, eu falei assim, bom, eu quero que a pessoa goste ou não goste de mim, que seja eu, não alguém dizendo por mim, entendeu? Perfeito. Então, ok, ter hater ali, mas é meu mesmo, você tem direito de gostar ou não de mim, mas de mim.
Então eu escrevi aquilo ali, eu nunca vou falar, ai, nossa, a minha equipe, desculpa, não, foi eu mesmo. Tá ali a minha ideia mesmo, Perfeito. sou eu acredito naquilo, eu acho isso daqui, tô em tal lugar. Eu quis estar, eu quis escrever, então é esse o ponto, né? Sim. Eu comentei, até trouxe isso, porque muita gente fica a maior parte do tempo só na rede social. E às vezes Sim. poderia estar estudando, poderia estar vendo um livro. Você Eu pode sou uma pessoa que eu resumir uso, aquilo né, ali a ali. rede social, eu mexo, tenho o meu tempo, ali eu tenho um limite do Sim. Instagram. Limite de uso Sim. diário, que tem como você colocar essa Colocar lá, função, né? Que aí já te avisa, o meu também. Eu coloco meia hora no dia só. E pra quem tá aprendendo agora, tá fazendo a transição de carreira, precisa ter um foco ali nos estudos, Sim. fazer um planejamento, tudo isso que você Olha, trouxe, a rede né? social é muito boa. Eu, por exemplo, eu não... Como eu posso te dizer? Eu não... o meu maior rendimento não vem da rede social. Sim. É a minha vida offline. Então, a mesma dimensão de proporção é onde eu coloco o meu tempo. Se fosse da rede social, né? É uma coisa. Mas ali eu coloco o percentual do retorno. Perfeito. Então, é esse o retorno para aquilo ali. Então, eu trabalho com branding, tem portas que se abrem, mas que vão se manter abertas por qualificação, por comprometimento, por responsabilidade. Então, né, as pessoas elas têm que olhar que você pode estar ali na internet, mas como que isso sustenta você? Perfeito. Se você tá ali o tempo inteiro, né? Não tendo um planejamento, não sendo um profissional diferente. Planejamento. Não adianta, você vai responder bem sempre que a importante. campanha tá ruim, né? Exato. Então, Acho que planejamento você trouxe um ponto, assim, que é extremamente importante e organização também, né, Sofia? Sim. O planejamento, eu tava falando que eu leio muito, etc. Mas eu costumo fazer um paradoxo, né? Não é o ler muito, é a aplicabilidade do que eu leio. Boa. Porque senão o bibliotecário tava tudo bilionário, né? Exatamente. Verdade. Tem muitas pessoas muito mais cultas e que leem muito mais do que eu. E que não têm um resultado e performance que eu tenho. Então, qual é a diferença? A diferença é o que eu apliquei. Então, eu vejo muitas pessoas que às vezes vêm comigo, né? Igual eu tava viajando, fui contratada, e as pessoas sentam, ai, Sofia, me dá uma dica, faz isso. E você fala, e a pessoa não faz. E eu falo, mas você vai começar quando? Começa agora. Entendeu? E a pessoa nunca começa. E é um ponto que eu aprendo e eu quero fazer logo. Por exemplo, eu tava numa viagem em Orlando, fui palestrar, e aí eu conheci um palestrante que ele é muito bom em vídeo. Muito bom. Ele faz umas transições, ele tem um olhar criativo de direção que é dele, é uma criatividade muito grande. E eu olho, por exemplo, eu não sou essa pessoa. Então eu já sei que eu não sou. Então o que eu faço? Eu aprendo, eu terceirizo para alguém me ajudar nisso aqui. Perfeito. Ponto. Então é você saber, senão eu vou ficar 5 horas para eu tentar fazer um negócio Sendo que ele faz em minutos. Alguém que já sabe, né? Exato. E aí eu perco muito tempo. E aí, nessa viagem, eu tava falando com ele e ele me ensinou algumas coisas, né, de aplicativos que ele usa, que eu não usava, e imediatamente eu comecei a aplicar. Porque aquilo ali tava já na minha rotina, dentro do que ele me ensinou. E aí, ainda hoje, eu falei pra ele, olha, tá vendo? Eu falo, tá boa aluna? Ele, nossa, você tá muito boa. Mas é a ação de você aplicar aquilo que você aprendeu. Eu falei, ó, você me ensinou, agora eu vou aplicar. Então, Você vai errar, aí você vai aprender e você vai melhorar. Eu fui fazer uma edição, meu Deus, ele mandou assim pra mim, essa folha tá verde igual de plástico, melhora. Mas eu estava fazendo. Então, o que eu vejo muito é que as pessoas não fazem. Ou também começa, tem uma dificuldade no meio do caminho. Sim. Tem um dado, né? 70% das pessoas desistem, né? Então, desistem. Simplesmente. Se você simplesmente não desistir do que você se propor a fazer, você vai chegar lá. É que tem as dificuldades. A vida é um Waze. Você tem que recalcular a rota toda hora. E aí, nesse recálculo, você... Ai, não, acho que isso não é pra mim. Ai, acho que não. Você imagina eu mudar de carreira com uma vida que eu tinha alcançado. Quantos anos que você topo fez essa transição? Com 29. 29. Boa. 29 anos. Tava no auge da minha carreira. E Diretora. De repente tudo aconteceu. E eu olhei e falei, e agora? E agora, né? Pra onde que eu faço? E começar a se organizar a cabeça é difícil. Começar do zero é muita coragem também, né? E você precisa entender que há momentos que você vai estar sozinho. Sim. Porque você tá vendo a visão da casa pronta, né?
Não Só você ninguém. tá vendo. Só você tá vendo. E as pessoas, elas querem apoio de todo mundo. Todo dia de manhã, eu falo uma frase assim, olha, não terceirize nada a ninguém. Nunca. Então, eu olho o seguinte, o que isso tá na minha condição de eu fazer? Eu faço. O que não tá, eu não perco tempo. Boa. Nada. Isso pode ser até numa discussão, isso pode ser num comentário de X. Tipo, Qualquer coisa, né? o que eu tenho como resolver isso? Nada. Às vezes a pessoa vem e fala, nossa, tá muito trânsito, né, Sofia? O que eu vou resolver? Eu, Sofia, não sou agente de tráfego, não atuo no governo, não atuo no Senado, não atuo em nada que eu possa resolver o trânsito de São Paulo. Logo, como o Jeff Bezos diz, reclamação não é plano de negócio. Boa. Não, então, não perde tempo. Eu já falo, que eu não vou. Então, assim, as pessoas, elas são enraizadas em reclamar. E o empreendedor, ele tem que olhar a solução para aquilo ali. O tempo inteiro. Quem resolve mais problema ganha mais dinheiro. Então, o empreendedor, ele tem que olhar onde todo mundo está reclamando, como ele pode ganhar dinheiro. Boa. E é também tem muita relação com criar produtos. Sim, você vai criar algo para resolver o problema das pessoas. Olha o Nubank. Exato. Resolveu o problema de uma série de pessoas insatisfeitas que só reclamavam sobre transferência, taxas abusivas, fila, darará. Pronto, fácil. Você abre a conta ali, papá, tal. Mas alguém ofereceu um produto para resolver um problema. Qual problema está resolvendo hoje? Vai ser o seu produto se vai dar certo ou não. Boa. Eu tenho tantas perguntas para Sofia aqui, eu adoro gente. pergunta, adoro. Bom, falar um pouquinho de vendas aqui, Sofia. Eu vejo que você também tem muito esse perfil, né, de como se apresentar ali e se vender. Sim. Também. Sim. E muita gente que tá na sua carreira, você conseguiu chegar no cargo de diretora no mercado financeiro. Hoje você é CEO de diversas empresas, está no mercado gigantesco no mundo, não só Brasil. E como que você faz esse papel, né, de como que a Sofia vai se posicionar, como que você vai se vender, você se organiza para isso? Porque eu vejo que muita gente que tá ali na carreira não sabe nem o que tá fazendo. Eu me organizo muito. A organização, o planejamento tem que fazer parte de tudo na sua vida. Vou te dar um exemplo. Eu sou uma pessoa extremamente introspectiva. E eu palestro há 8 anos no maior evento imobiliário para 8, 10 mil pessoas. Caraca. Então, por que eu falo isso? Porque é treinável. E isso está dentro do meu plano de negócio. Quando eu fiz essa mudança de carreira, eu tinha um blog de finanças, que também ficou no banco, e eu mudei. Logo eu falei assim, quem sabe que a Sofia existe no mercado imobiliário? Ninguém. Se ninguém sabe que eu existo para aquilo que eu estou fazendo em vendas, eu não existo para essas pessoas. Então, eu tenho que me fazer existir. Então, vou abrir uma rede social profissional. E eu era uma pessoa assim, se você me perguntar, você gosta? Não. Porque eu sou uma pessoa muito mais... O profile. Exato. Mas isso faz parte do meu plano de negócio. Então, eu fui abrir e falei, eu vou estruturar isso de uma forma... Eu preciso ser vista como referência. Eu preciso, mas precisa ser de verdade. Então, quando você fala assim, Sofia, como que você vende isso? Como que você estrutura isso? Primeira coisa, ser eu. Ser eu. Porque hoje tá todo mundo tentando pegar uma inspiração e se confunde com a comparação. Então, eu olho, vejo o que é bom, mas eu não posso perder a Sofia. A sua essência, né? A Sofia mesmo, sabe? Daquilo ali. Então, isso é um ponto muito claro para mim. Só que eu vou desenvolver o que eu preciso. Então, a rede social, importante. Então, eu coloquei o tempo que eu teria com aquilo ali, com a constância. Gostando ou não. Então, eu comecei, para você ter ideia, os 5 primeiros anos na rede social, eu não aparecia. Era flyer, demorou 5 anos para começar a minha voz. Você fez algum curso de oratória? Você fala super bem. Não, nunca fiz. E aí eu ia no stand, virava. Pra eu virar, pra filmar pra mim, demorou muito. Mas eu gosto de falar isso porque existem os processos. Era uma barreira, sempre achei. né? Não, eu sempre achei assim. Tava no meu plano de negócio, hoje melhor que ontem. Ponto. Eu não exigia tanto. Olha, fiz hoje 3 stories, hoje já fiz 4. Olha, fiz isso. Então eu fui evoluindo.
E fui olhando como um plano de negócio para eu criar uma educação para minha audiência do que eu estava fazendo. Então, fiz muito patrocinado, porque era cliente, porque eu fui corretora campeã, depois coordenadora, coordenei 11 projetos, então já era para vir trabalhar meus projetos, depois como gerente para eu contratar essas pessoas, depois diretores para eu formar eles, depois como CEO, um branding de negócio. Aí depois eu escrevi livro, como que você se posiciona nisso, por que que eu escrevi um livro, né? Você tem uma competição, você entra quando você entra numa competição intelectual, não dá para você medir. Então, quando você escreve, né, você mostra ali uma outra capacidade, né? Então, eu desenvolvi essa habilidade para isso, né? E aí eu fui olhando em como ajudar, em como desenvolver isso dentro de um plano de negócio, do porquê disso de um branding. Legal, você falou isso e me faz lembrar um pouco do que eu penso, assim, né? Eu sou uma pessoa que tenho vergonha também de falar em público. E eu falei, cara, eu preciso fazer um podcast, além de compartilhar conhecimento, trazer um pouquinho das pessoas que são referências do mercado para ajudar outras pessoas, mas também como que eu posso treinar a minha comunicação. E a melhor coisa, eu falo, tem um gerúndio, né? Que é, como que você faz, Sofia, para falar bem falando? Então, hoje, você fala bem, mas é porque eu faço muito. Então, Tudo é prática também, exato. né? Se você pegar o meu primeiro vídeo há 11 anos atrás, tá horrível. Hoje tá muito melhor que 11 anos atrás. Não tá perfeito. Mas se eu não parar, ano que vem vai estar muito melhor do que esse. Exato. Então, se eu não parar, o podcast que eu participar do ano que vem com você vai estar muito melhor do que o de hoje. Então, as pessoas elas já querem começar no amanhã. No melhor também. No amanhã. E o futuro é agora. Então, eu já tenho que evoluir comigo. Então, até hoje, eu não olho meus stories que eu gravo. Nenhum Podcast você assiste? Difícil. Eu olho os cortes, né, para fazer de fala e tal, quando eu faço meus conteúdos no domingo à noite. E aí a minha equipe já sabe, porque eu mando, assim, de um podcast inteiro um corte. Aí minha equipe manda 4. Tipo, Sofia, ficou muito bom. Aí, às vezes, manda um monte, porque põe no TikTok. Aí eu falo, ok. E, às vezes, quando eu mando, fala, ai, não gostei, ai. E aí, eu ponho mesmo assim, porque se eu for olhar pra gostar, não gosto. Sim. Então, olha como... E eu falo muito isso para as pessoas entenderem que, às vezes, ela vai olhar ali e ela vai achar que é muito fácil. Só que não é. Para ninguém. Então, cada um tem seu nível de dificuldade, né? Quando você vê isso, só que eu faço por quê? Porque faz parte do meu plano de negócio. Legal. Faz parte hoje do que eu faço em desenvolvimento de branding para ajudar outras mulheres. Eu acho que dentro do que eu acredito é você desenvolver o que eu desenvolvi com resultado e não falar para ajudar outra pessoa, você dá espaço para quem não tem resultado ir lá e falar do que ela nem sabe. E acontece muito hoje em dia, né? Sim, tem muita gente tá aí, né? falando que não sabe, não tem. E muita gente fala assim, não, imita até você se tornar bom, fala até... E tem muita gente que entra coisa por trás, que é estudo, né? Existe experiência. Exige. Eu fui agora nomeada a Mulher do Ano pelo International Global Business. Olha só que legal. E isso é uma honraria muito grande, assim, para mim, porque vem com questão de faturamento, questão de impacto social, questão de N situações que analisam dentro ali do que você desenvolve, de um imposto de renda, de tudo, parte como você como empresária. E você nomeada em 2025 no Copacabana, então é só no segundo semestre. Legal, gente. Mas eu já recebi a honra, né, desse ano e eu fiquei extremamente feliz. E aí, quando você olha isso vai me servir para quê? Se eu não ajudar outra pessoa a ter isso. Perfeito. Entendeu? Então, tá num podcast, tá compartilhando com livro, tá compartilhando você indo fazer uma palestra, que às vezes eu falo assim, não é o valor que eu cobro para estar ali, porque se torna muito barato, né? 1 hora que você tá ali não é só 1 hora, porque às vezes eu vou viajar, é um dia para ir, um dia para voltar. Tem toda a organização. Sim, tem e eu vou ser fazer, muito mais rentável dentro da minha empresa. Exato. Mas eu faço isso, eu separo de forma organizada do meu mês para eu fazer isso, para eu compartilhar, né? Isso faz parte do meu plano de negócio. Quando você compartilha, você também aprende, né? Sim, isso faz parte do meu plano de negócio, eu evoluo. Então, se a pessoa ela vai fazendo só porque vai aparecendo, ela se perde, porque o mundo é muito grande, existem muitas possibilidades. Então, por que eu comecei a investir nos Estados Unidos? Não foi, comecei e tô lá. Não,
foi uma demanda de clientes que precisavam de outro tipo de investimento. Então, eu fui estudar para isso. Então, eu fui fazendo teste. Então, não foi assim, vou fazer isso e abraçando o mundo e não tendo foco. Não foi assim. E eu gosto de falar que as pessoas vêm e falam, ah, Sofia, eu quero ir lá, porque, né, dólar agora bateu R$6 hoje, né? Que beleza. Que beleza para os clientes meus que investiram. Eles estão rindo daqui a aqui, ó. Sim. E como que foi você chegar nesse mercado internacional nos Estados Unidos, totalmente Difícil. diferente do Brasil? Quais foram os seus desafios, Sophie? Difícil. Na minha rede social, eu não falo tanto de muita coisa que a gente passa por ser mulher e nanã. Por quê? Eu falo para as mulheres que a gente tem que escolher não ser vitimista. A gente tem que olhar a situação e ver o que eu posso resolver e fazer. Se eu tiver que ser 10, 20 vezes melhor do que alguém, eu vou precisar ser. Porque, infelizmente, numa mesa dessas, você tem que ser para te ouvirem. Então, seja. Boa. Então, hoje eu cheguei ali, para mim estar numa mesa com 10 pessoas de outra cultura, em outro continente, extremamente difícil nesse É mais mercado. difícil esse posicionamento da mulher do Brasil e Sim, nos Estados sim. Unidos? É mais difícil? Culturalmente, sim. Sempre vai ser. Você é imigrante. Então, eu tenho muitos amigos que venceram em várias pátrias, mas é muito mais difícil. Entende? Então, a pessoa olha aqui, aqui no Brasil, a gente não olha da onde está vindo a origem da pessoa, mas fora é difícil. Os meus sócios da empresa que eu sou fundadora são americanos. Então, eu tive muita entrada e eu aprendi muito, né, com eles. Então, você tem que olhar a parte local, você tem que olhar muita coisa, mas em ser mulher... O perfil também dos clientes muda, né? Total. A forma de investimento, culturalmente, são muitos mundos no mundo, tem muitos Brasis no Brasil, porque eu também atuo aqui em vários estados, então é totalmente diferente. Já morei em Porto Alegre, já morei no Amazonas, já morei na Bahia. Então você olha o quanto é importante a regionalidade para você entender e conseguir chegar no que a pessoa precisa, não no que você acha certo ou não. Então isso Porque é tem importante. gente que tem a cabeça de construir um produto, falar, ó, esse produto aqui, ele vai servir para todo mundo e eu vou atender da mesma maneira, tem um script. E não é assim, Não. né? Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, ninguém é igual a ninguém. Então, a maneira que você Pra eu vai... atender a Nath, não é igual atende a Sofia. Exato. Porque eu não sei o que eu vou precisar conversar com você pra ver o que importa pra você. Às vezes o que importa pra você pode não ser nem aí pra mim. E o que importa pra mim muito pode não ser nem aí pra você. E tá tudo bem. Só que pra quem é um empresário e tem um produto, você tem que saber quem é a sua persona. Show. E você tem muitas pessoas? Porque eu imagino que como né, você atende não só no Brasil, como eu tenho fora. a parte, né, de investidores que atuam em SCP, que entram no momento de inicial da incorporação, que querem uma margem maior de lucro, que querem alavancar mais. Eu tenho um cliente que ele quer entrar com ativo financeiro. Um ativo financeiro no mercado imobiliário, então tem que fazer muita planilha. Tem aquele que quer... Tem que explicar mais. Total. Tem aquele que quer trabalhar em terreno, tem funding, tem a parte internacional, tem quem quer imóvel para locação, renda passiva, tem quem quer renda ativa. Então, você vai olhar muito o perfil. Então, muda muito. Eu falo que não tem só o número de países ali, tem as pessoas, né? E cada pessoa é um ser muito único. E é muito louco isso, sabe? Porque as pessoas olham e falam, Sofia, como você faz? Eu presto atenção, eu atendo. E é muito conversa, Sofia, você usa, porque aqui, quando a gente fala da área de produtos, a gente olha muito para dados. A gente tem ali toda a tecnologia, tem todos os dados. Eu tenho tudo para dados. Eu costumo também. dizer que eu não acho nada. Tudo tem que ser comprovado com dados. Legal. Tudo para mim. Eu pego esse dado e eu vou fazer uma aplicabilidade humana. O que eu faço com esse dado? Porque tem gente que vive com a planilha, mas o que você está fazendo? Como que você lê esses dados? Perfeito. Que diz tudo para o infoproduto. Exato. Então, você tem a informação, e daí? O que você fez com ela? Porque não adianta você ter só um dash bonito ou uma métrica ali de vaidade se você não for fazer nenhuma ação por trás. Então, por exemplo, igual esse curso que eu fiz 3 meses de como mudou, tarará. Então, eu olhei a irritabilidade maior. Irritabilidade maior, tarará, mudou completamente o perfil de consumo para ser mais rápido. Como que eu sou mais ágil hoje no que eu faço? Em tempo de resposta, em tempo de solução, você tem que mudar.
O que eu apliquei real, entendeu? Era em quanto tempo, agora tá em quanto. Então, isso são leituras de dados efetivos para negócio. Depois de uma ação, você lá volta e fala, tá, o que eu Sim, tinha e você vai digitado, né? aprendendo. E você vai tendo a curva de aprendizado. Você vai ter, eu costumo dizer assim, não fica tão preso em errar. Mas não fique preso no erro. Então, assim, Ou errou errar mais de uma rápido. vez, né? Rápido. Aprende, levanta e vai. É rápido. Então, não tem problema. Mas é o tempo que você recupera do erro. Então, você tem que ser ágil. Então, você olhou, mas esteja em movimento. Se você não tiver em movimento, tudo parado não dá certo. Água parada dá dengue. Nada parado dá certo. Esteja em movimento. Você não tropeça parado, né? Boa. Então, você tá ali, está em movimento. Quanto mais movimento, maior número de erro. Tá tudo bem. Legal. Porque você erra todos os tiros que você não dá. Começando agora com vocês o quadro De Frente com a Nath. Bom, Sophie, vamos lá. Em uma palavra, como que você diria em uma mulher, né, empreendendo no Brasil? Em uma palavra. Desafio. Desafio. Bacana. E uma mulher empreendendo no exterior. Desafio ao Nossa. quadrado. No exterior, muito preconceito. Preconceito. Uhum. E o que você diria para quem quer começar a empreender hoje? E qual o primeiro passo assim, que essa pessoa ela precisa dar? Ela precisa saber por quê, aonde ela quer chegar, em quanto tempo, e não parar até chegar lá. Boa, nossa, adorei. É isso. Falam muito sobre o porquê das coisas, tem entendimento do porquê, que o como também é planejado, mas você Vai precisa mudar. fazer, né? Vai ter muita alteração no como, em todo o tempo. O que não pode mudar qual que é o seu planejamento de vida. Tira do papel, né? Eu quero chegar aqui, o que você está fazendo para chegar? A gente vai fazer pequenas fatias para chegar aqui. Todo dia alguma coisa. Você não vai chegar, começar correndo uma maratona. Você vai começar correndo 100 metros, 1 quilômetro, para você chegar a correr. Você tem que se preparar. E as pessoas elas já querem chegar lá e desistem, né? Sim. Então, você sabendo ali, você não para. Não pare até você chegar. Boa. E o que você acha da frase feito é melhor do que perfeito? Não falo ela. Eu acho que é uma frase sem coerência para mim, Sofia. Tá. Porque eu sempre falo que o feito é melhor do que o não feito. Fazer é melhor do que não fazer. Mas não significa que fazer é melhor. Tipo, eu fiz. Faz muito errado ou faz de qualquer porque jeito. eu tenho que buscar excelência. Eu tenho que buscar excelência. E se eu falo isso, parece assim, não, tá, assim tá melhor. Não. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu gravo stories. Pelo menos eu fiz, né? Eu comecei assim, pelo menos gravei. Mas não significa que eu fiz que eu não vou buscar a perfeição. Ele não tá bom, mas eu tenho que melhorar. Né? Eu fiz também, eu tô gravando meus podcasts, mas só em áudio mesmo no Spotify, para eu fazer melhora de dicção também, para eu responder melhor, porque às vezes não dá para responder num stories, para uma evolução. Então, se a pessoa ela não olhar que ela precisa evoluir, ela para. Né? E o mundo muda, tá numa constante mudança, a gente tem que estar acompanhando. Então, o feito é melhor do que o não feito. Boa, gostei. E eu tô vendo aqui o seu livro, né? O Segredo dos Empreendedores de Sucesso. Fala pra mim, assim, 2 segredos. Eu sei que tem que ler o livro, Sim. né? Mas conta aí pra gente, pelo menos. Disciplina e constância. Boa. Se você não for disciplinado, você tem que ser disciplinado no que você quer. E você tem que ter constância naquilo ali. Disciplina é uma coisa não que é o pega mais muito, brilhante. né? Às vezes a pessoa fica esperando que ela seja um Einstein para fazer um negócio, sabe? Não vou fazer porque é uma rede social. Gente, vai e faz. E tem a vergonha também, né? E se eu fizer e for julgada? Eu acho que antes da vergonha, você tem que pensar o seguinte. Por que eu tô tão preocupada com o que a pessoa vai achar? Né? E aí você tem que resolver isso. Não. Então, eu olho... E as pessoas, assim, quanto mais exposto você tiver, mais pedrada você vai levar. Se você estiver numa vitrine... Sim. Então, às vezes, a gente leva uns paralelepípedos, umas pedrinhas, uns negócios. Mas você tá ali. Então, você já tem que colocar no seu plano de negócio isso. Boa. E entender que faz parte do jogo. Faz parte do processo, e não né? é contra você. É contra o posicionamento que você está tendo. Então, eu sei que, assim, estou na rede social. Uma empresária
Eu sou casada, optei em não ter filho. Tem toda uma jornada, né, daquilo ali. E aí você, ó, eu trabalho com incorporação imobiliária, canteiro de obras, estou no mercado masculino, vim do outro mercado que era financeiro masculino. E aí você olha aquilo ali, você tem uma pressão. E aí você vai para uma rede social. Quando eu fui para a rede social, eu ouvi assim, nossa, tem doutorado, agora virou blogueira, virou influencer. E você olha influencers hoje que com um post ganham 1 milhão. Eu não ganho 1 milhão com meu post ainda. Então, por que tá negócio diminuindo? também. Claro, mas é um negócio. Mas entende como as pessoas fazem uma diminuição? Fazem. Se você não tiver muito certo do seu planejamento, que a gente estava falando no meio, da onde você quer chegar, você entra num looping. Então, você tem que entender Você muito desiste. claramente e que isso faz parte do jogo. E não é contra a Sofia, é contra quem eu quis mostrar da minha realidade no dia a dia. Independente da mulher que esteja ali, ela vai passar por aquilo ali. Entende? E tá tudo bem. Porque as pessoas vão ter opiniões diferentes, elas vão falar coisas que não estão sendo solicitada opinião, porque elas estão desocupadas. O que você tem que olhar o que eu olho como um filtro muito real depois disso, de você entender quem você é e o porquê você quer chegar, aonde você quer chegar, essa jornada, ninguém pode te parar, a não ser você mesmo. Então eu não vou dar poder a ninguém fazer isso, porque só eu posso fazer isso. Entende? Você pode permitir ou não, Isso, né? só eu posso fazer isso. Só eu posso dar a você o direito de me fazer sentir mal. Eu não vou fazer isso. Isso é egoísmo, então que chame o nome que quiser. Mas eu não vou fazer isso. E aí eu vou olhar para eu não fazer isso o seguinte: essa pessoa que tá falando isso daqui, sendo bem franca, tá? Que sou uma pessoa bem capitalista. Bom. Ela tem mais dinheiro do que eu? Mais sucesso na minha área do que eu? Eu olho. Na minha área. Porque se a pessoa vai vir me criticar de marketing e ela é uma mestre de marketing, eu vou ouvir o que ela tá falando. Mas se ela for uma mestre de marketing. E geralmente quem tem mais resultado que você não tem tempo. Ela não tá parando pra... Porque ela Não sabe... tá parando pra criticar. Jamais. Ela sabe como é difícil. Eu, por exemplo, eu nunca vou entrar na rede social de alguém pra criticar. Porque eu sei o quanto é difícil empreender. Eu fiz isso. Sei o quanto é difícil vender. Eu sei como é difícil. Então, eu sempre vou dar uma palavra de apoio. Poxa, tá legal se a pessoa me perguntar. Mas nunca eu vou entrar pra eu falar algo. Porque eu sei construir, sei como é difícil. Diminuir a pessoa. Quem tá fazendo sabe. Então, difícil... Olha, eu nunca vi, com meus 40 anos hoje, 11 na internet, ninguém com maior número de resultado parando para ir atacar alguém. Eu nunca vi. Agora, se o Elon Musk parar e vir comentar um post meu que não tá legal, eu vou ouvir. Porque o resultado dele mostra que ele pensa diferente. Ele conhece, ele tá tendo resultado, né? Mas quando vai ser? Não, de verdade, me sentiria honrada até. Então, você não vê isso. Quando eu olho, às vezes, uma pessoa que fala assim, Sofia, não gostei da sua roupa, não gostei do seu cabelo, não gostei de não sei o que na palestra, ou, eu acho que não sei o que, às vezes mulher mesmo. Acontece muito isso. Acontece. E coisas assim que às vezes a pessoa não tá nem... quando você não vai nem olhar... Você nem tava, aquilo é tão Quando pequeno, você né? vai olhar, você vê que a pessoa não faz um post. A pessoa não cria um conteúdo. Você entendeu? A pessoa não é referência no nicho dela, porque ninguém conhece. Eu não te conheço. Então, você pode não me conhecer, mas eu tenho um pequeno nicho que me conhece, que é para ele que eu me comunico. Então, quem te conhece no seu nicho que você comunica, te conhece? Sim. Está te conhecendo? Você está se fazendo conhecer? Então, eu vou olhar isso. Não tendo nada disso, eu agradeço pela opinião que eu não pedi e sigo. Eu falo exatamente isso. Legal, boa. Eu falo, olha, obrigado pela opinião que não foi solicitada, mas agradeço a sua audiência aqui, porque independente se você me ama ou me odeia, engajamento. você tá ali, né? Então, obrigado. E sigo, porque é normal. Sim. Né? Ninguém vai se incomodar com uma pessoa que é chuchu. Né? Boa, legal, bacana. Né? Se é chuchu lá, chuchu. Exato. Tem picolé de chuchu? Sem graça, né? Não dá. Bom, nosso tempo tá chegando ao fim, mas pra gente finalizar com as nossas perguntas aqui, Sofia, o que você diria para as mulheres, né? Ainda mais a gente que agora a gente tá ganhando mais espaço. O que você diria, né, em relação a se ajudar mais, se apoiar mais? Qual que seria, assim, Eu diria que pra gente começar a construir o nosso próprio mundo, né? Se você melhorar o seu próprio mundo, você já vai ter melhorando a vida de muita gente.
principalmente não enchendo o saco. Ai, Sofia. Verdade. Quando você tá resolvida nisso, você enxerga o mundo com os olhos melhor. E, consequentemente, você tem ações melhores. Então, melhore o seu mundo. Às vezes você tá tão amargurada que você sai e fica um looping só do mau humor, de coisas ruins. Então, melhore o seu mundo primeiro. Resolva isso. Porque você vai ver... eu costumo dizer assim, você vai passar por um caminho, não joga espinho, que você pode voltar descalço. Então joga semente, você pode voltar, vai ter flores, né? Exatamente. E o mundo é muito pequeno, né? Você Sim. vai Então se conectar com as resolva isso, pessoas. sabe? É importante você se conhecer, é importante você ver se tudo tá ruim, é a forma como você olha também, como você escolhe olhar. Tudo são escolhas. Então, Sofia, então você vive no mundo da Alice? Não. Não sou empresária, faço análise de crise, risco, etc. Mas eu escolho fazer tudo isso, eu escolho olhar bem para eu ter outras ações. Isso é tudo, isso é a vida, né? Então, o meu recado para as mulheres é esse. Porque eu vejo tanta gente literalmente enchendo o saco, e aí quando você vai olhar, a pessoa ela não tá preocupada em ser feliz, entendeu? Ela tá cuspindo o que tá dentro dela, cheio de coisas Sem objetivo ruins. também, E né? não, de coisa ruim. Ela é aquilo. Sim. Então, se você tem... eu costumo fazer uma analogia. Se os seus olhos tiverem câncer, tudo que você olhar vai ter câncer. E não é um câncer de saúde, né? Digo numa metáfora. É uma realidade. Sim. Então, como que você está olhando vai dizer tudo. Às vezes a pessoa olha ali, Sofia, nossa, a pessoa fez isso e isso com você. É ela, né? Não sou eu. É mais sobre ela do que sobre mim. Né? Não. E isso as pessoas falam muito, mas é na prática. Sim. Na prática, eu não vou descer ao vômito para eu falar com você. Entendeu? Ou você fala comigo aqui, ou você não vai falar comigo aqui. Tchau. Adorei. Esse recado que eu daria. Gente, eu adorei o bate-papo. Eu aprendi muito hoje. Ai, obrigada. Acho que depois que eu ler esse livro, então, gente, eu vou aprender tanto, porque essa mulher tem muita experiência, muita coisa boa. Acho que foi muito rico toda essa conversa, de verdade. Ai, Gostei obrigada. muito de falar com você. O Eu não prazer é todo meu, imaginava. né? E olha que eu te seguia já e tem muita coisa que você faz. Eu fiquei impressionada. Mas É você uma vê como a referência muito boa. gente escolhe o que estar nas redes sociais. Tem muita gente que fala, eu não quero me expor. Tem como você estar de várias formas, Sim. né? Para Muito impactar, bacana. para ajudar. Isso é muito importante. Ah, legal. Obrigada, Sofia. Eu que Amei o agradeço, nosso amei. bate-papo. Parabéns pelo Pod Produtos, adorei. Obrigada, gente, por ter ficado até aqui com a gente, aprendendo um pouco mais com essa mulher inteligente, cheia de conteúdo, experiência. Espero muito que vocês também tenham aprendido, né? Um pouquinho aqui, da forma que eu aprendi bastante. E, Sofia, fala como que as pessoas conseguem te achar nas redes sociais? Todas as redes sociais é Sofia Martins _ SP, Martins. Sofia com PH, em todo lugar que você Vamos deixar imaginar, eu tô aqui, lá. tá, gente? Em todas as redes, é eu, Sofia. Sigam a Sofia, eu já sigo, claro, acompanho bastante ela nas Obrigada, redes Nath. sociais. E é isso, gente. Até mais, até o próximo episódio. Um beijo.